Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso CatimbaCast, a resenha esportiva do canal Francamente. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, mas também pelo portal francamenteabc.com.br. A produção, realização é da Five Media e a produção de conteúdo do canal Francamente. Hoje, na nossa resenha esportiva, a gente vai falar muito sobre o futebol do Grande ABC, mas vamos falar sobre o futebol brasileiro de forma geral, porque temos um convidado muito especial, técnico de grandes clubes do futebol brasileiro, atualmente técnico do Esporte Clube Santo André, que em 2025 disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, e até uma novidade para um treinador com o currículo que tem o nosso Gilson Kleina, que hoje é o convidado do CatimbaCast aqui no canal Francamente. Gilson, obrigado pela participação, pela disponibilidade de estar conosco, falando um pouco desse novo desafio de estar com o Esporte Clube Santo André. Seja bem-vindo ao nosso CatimbaCast. Muito obrigado, Frank. Eu que agradeço, mandar um abraço aí para os ouvintes do CatimbaCast, dizer que nós vamos falar muito de futebol, muito feliz de poder participar do seu programa, de estar comandando o Santo André, sabe, uma equipe de grande tradição, hoje, né, na A2, eu também debutando nessa divisão, mas que a gente possa ter o propósito, a conversa que nós tivemos com a diretoria, para a gente poder atingir os objetivos, né, que isso é importante para todos nós. Você gostou do nome, não? CatimbaCast? Porque tem gente que fala que catimba é antijogo. Aqui a gente não faz antijogo, não. É só para dar uma pressionada. Né? Não, isso eu falei até pro pessoal. Catimba passa a ser uma estratégia também. Não é só a parte da malandragem, não. Então, às vezes, quantas vezes você vai jogar aí, você vê os gandulas arrumando a bola, você vê os gandulas jogando a bola rápida. Isso aconteceu com o Botafogo, um título lá que a gandula soube usar o lateral. Na hora de uma substituição você ganha um tempo, na hora de um pênalti vai tomar uma água, ver o canto que mais bate, enfim, o Catimba tá no meio, tá inserido totalmente no futebol. Você sabe que essa semana a gente teve uma partida aí do Palmeiras contra o Botafogo, que era meio que uma decisão de campeonato, pontos corridos e tal. De repente aquele cartãozinho vermelho ali do Marcos Rocha entrou um pouco numa catimba ali do atacante também, né? Evidentemente que teve ali motivo para o cartão, mas a valorizada entra nesse contexto aí também, né? Sem sombra de dúvida, e até porque o futebol também ele ficou muito mental. Então os jogadores têm muita informação hoje. Então você vê que ali ele foi, por mais que ele resvalou, dá pra ver que foi num ato também assim, com raiva, né? Sim. Então já sabia que o concorrente era direto pro título. A gente sabe que no jogo propriamente dito eles conversam de uma maneira, né, mais áspera, um ofendendo o outro, chamando, e aí você viu a briga que aconteceu lá entre o Hulk e o Luiz Henrique, né? Então, isso é do futebol. Então, acho que aquela sacatimba aí teve a expulsão do Marcos Rocha. E faz parte, é legal do ponto de vista de incrementar a disputa, né? Isso. Mas tudo tem limite também na vida. Como é que você está analisando essa sua chegada aqui a Santo André, ao Grande ABC? O que é que você está achando da região? O que é que você viu aí de infraestrutura? Como é que você acha que vai ser, Kleina? Eu tive já o privilégio e a oportunidade de disputar muito Paulistão, né? Então a gente vinha jogar contra aqui. Já peguei São Caetano, São Bernardo e o próprio Santo André na mesma divisão. Já pude ter a situação de vir com outras agremiações aqui. Então a gente sabe como que é a cidade. Morei muito tempo em São Paulo, morei muito tempo em Campinas. Então, agora eu estou iniciando a minha vida aqui em Santo André. O ABC é um PIB altíssimo, com qualidade de vida. Claro que tem seus problemas, como qualquer centro. E chegando, né, com o convite do presidente Celso, o presidente ele externou, foi muito franco comigo. E eu, no meu íntimo, queria voltar para São Paulo, por mais que tinha outras propostas em outros estados. Mas entendo que aqui é o berço, acho que tudo acontece. Na minha carreira, tudo aconteceu aqui. Eu quero retomar isso, né? Espero retomar com essa grandeza do Santo André, pela tradição, grandes jogadores, uma equipe que tem um título no Maracanã, são para poucos, né? 2004 a Copa do Brasil, uma equipe que sempre revelou grandes jogadores, revelou grandes treinadores. Então, estou muito animado, espero que junto com essa parceria aí a gente possa desenvolver um trabalho muito bacana no Santo André. Eu vejo aqui que a estrutura é uma estrutura que está crescendo. Hoje o
Santo André tem um grama sintética, né, que está indo muito para esse lado. Mas é assim, tudo é uma construção e estamos nessa situação para a gente poder melhorar, né, a cada dia. Contrato até quando? Profissional, até o final da A2. Até o Espero final que do seja Paulista, 6 de que é abril. 6 de abril. Eu ia falar fim de abril, mas com essa mudança de calendário, antecipa também o começo da A2? 29 de março começa a A, 6 de abril começa a B. Mas a A2 vai até no começo de abril, que são as finais. Espero que Santo André esteja E começa quando? Que dia de janeiro? 15 de janeiro. É, 15 ou 14. na mesma semana ali da Série A1, né? Isso. Você falou sobre o Santo André e a conquista de 2004, ela está marcada na história. Tem um livro aqui do Vladimir Bianchini, que é repórter da ESPN, é andreense, viu? É daqui de Santo André. Conta um pouco da história da conquista da Copa do Brasil de 2004, está aqui sempre aqui na nossa biblioteca. Eles calaram o Maracanã. Você já conhece essa história, tenho certeza, né, que muita gente te falou, e quem não falou vai ter muita coisa para falar, principalmente andando aí pela cidade, mas é uma leitura recomendada. E o enunciado diz tudo, né? Porque foi exatamente isso. Eu trabalhei muito tempo com o Abel Braga. O Abel era o treinador do Flamengo. O Abel era o treinador do Flamengo em 2004 e era o treinador do Fluminense em 2005, que foi vice do Paulista de Jundiaí. Perfeito, é exatamente isso que eu ia desenvolver. E o Santo André ele foi com muito mérito campeão, né? Porque naquela época, vamos dizer assim, não tinha hoje as ferramentas que nós temos para dar toda essa informação, né? Então o Santo André ele chegou foi uma grande zebra, vamos dizer assim. Mas só internamente sabia que o time era bom, que o trabalho era muito bem feito, porque você jogar de igual para igual dentro do Maracanã contra o Flamengo, você sabe que tem uma complexidade muito grande essa decisão. E o curioso é que assim, a gente completou 20 anos, né, dessa conquista, que é uma conquista histórica para o Santo André e para o futebol brasileiro. E eu carrego comigo, viu, Kleina, que essas conquistas de Santo André e Paulista foram determinantes para a mudança no modo de competição da Copa do Brasil. Sabe por quê? Porque até então, os clubes que participavam da Libertadores não entravam na Copa do Brasil, não voltavam para a Copa do Brasil. Então, assim, os times improváveis, eles tinham uma possibilidade maior de conquista, pequena, porém maior do que o que é atualmente, porque hoje os clubes que estão na Libertadores, e aí o clube, se ele está na Libertadores, ele tem uma capacidade de investimento e tudo, para a Copa do Brasil, ele entrando, já dá uma dificuldade maior, né? E eu tenho certeza, nunca ninguém me falou isso, mas eu tenho isso comigo, que foram as conquistas de Santo André e de Paulista que encaminharam essa mudança de trazer de volta os clubes da Libertadores para a Copa do Brasil. Mas eu acho que você tem toda a razão, porque descentraliza, né? Você tira os grandes para participar. E agora não, nas oitavas entra todos que estão na Copa do Brasil, na Libertadores, mas são investimento muito mais altos de qualquer outro, já vem com uma situação já de ritmo, de investimento, de estrutura, e querendo ou não, você tem o apelo da torcida, da imprensa, isso aí mobiliza muito mais. Então, mais uma vez, tem que parabenizar, né, pelo que o Santo André fez. Espero que possa repetir isso também, né? O Santo André voltar a ter calendário. Eu acho que isso é o primeiro passo, né? Voltar a ter uma Copa do Brasil, voltar a ter um segundo semestre brasileiro. Para aí sim você começar, né, galgar outros patamares. O Kleina, o que você acha desta propulsão de SAFs que nós temos hoje se desenvolvendo no futebol brasileiro? A última delas que a gente pode registrar é da Portuguesa, clube que você dirigiu também, aliás, salvou do descenso, né, na temporada passada também. Verdade. No Campeonato Paulista. Você gosta desse modelo? Você acha que pode fazer bem de fato para o nosso futebol? Olha, nós temos que entender, porque eu estou vendo SAFs diferentes. Eu estou vendo SAFs que realmente estão pondo dinheiro investindo. Estou vendo os SAFs que entram no clube e aí vão procurar recursos. E estou vendo SAFs que estão entrando para fazer uma administração, vamos dizer assim, dos passivos, né? Então, tem SAFs aí que eu estou vendo que, como tem uma dívida trabalhista muito grande, conseguiu ajustar para pagar o mínimo, mas perante a justiça estão pagando. Mas não estão investindo nada no clube, não estão investindo nada no retorno técnico. Você pega o modelo do Botafogo, é um modelo de SAF de uma grandiosidade, né? Como que você ia conseguir repatriar jogadores de nível de seleção, na idade que eles estão, trazendo hoje para o Brasil, pagando salários
altíssimos, né? Então, acho que nós tínhamos que definir como é que vai ser essas SAFs. Vejo muitos clubes endividados que a SAF, essa recuperação judicial, está ajudando para se manter, mas tudo vai passar, né, Frank? Eu entendo com SAF ou sem SAF é ter gestão. Nós precisamos voltar a ter planejamento, a gestão do clube. Não dá mais para hoje você ter um monte de passivos, você só endividar o clube, passar para outros. Acho que essa responsabilidade da CBF ela tinha que ter uma fiscalização melhor para que realmente o futebol volte a crescer no nosso âmbito, né? Eu vejo as federações assim muito preocupadas só pelo lado, mas tem muitas coisas a fazer. E uma delas é como os clubes são filiados, poderia realmente ter uma legislação que os clubes, que nem eu trabalhei lá fora na França, os clubes eles são fiscalizados pela liga, né? Então você distribui as verbas. Então eles querem saber, né? Porque isso aqui não pode trazer salário, para que se usou uma contratação, para estrutura, para infra. Então tem outras situações que e tem que ser tudo transparente. Tem que ser tudo transparente, porque existe uma lei lá que eu sou presidente de um clube e você do outro, eu atrasei salário, eu caio de divisão. Né? Automaticamente não precisa nem disputar, já sabe que está na lei. Então tem certas coisas que a SAF ela poderia exigir isso. Mas espero que não tenha o jeitinho brasileiro. Tem muitos clubes com SAF aí, mas que não teve um investimento técnico. E o torcedor, ele quer ver o melhor jogador do time dele, ele quer ver o melhor futebol, ele quer ver o resultado para que tudo possa acontecer. E é curioso isso aí, porque você citou a SAF do Botafogo. E aqui para o Brasil, a SAF do Botafogo, do John Textor, parece que é um saco sem fundo. Ele vai só arrancando dinheiro de lá. As duas maiores contratações da história do futebol brasileiro ele fez, né, trazendo o Almada e repatriando o Luiz Henrique. Né, que foi oferecido para outros clubes, mas em função do investimento os clubes não quiseram, né, regatearam. Né. E você citou o futebol francês, onde o Textor tem também um clube sob seu comando, né, com o SAF. E lá, por algum motivo, já não tem o resultado. Já não tem resultado e não tem a mesma tranquilidade que ele tem aqui com a SAF do Botafogo, porque lá ele está em vias de sofrer algum tipo de sanção. Isso, né? Frank, eu não sei como você pensa de futebol, nós temos que tomar um cuidado, porque daqui a pouco o campeonato vai ficar para 4, 5 clubes. Não tem como acompanhar. Vira o campeonato espanhol. Que veja bem. Exatamente. Parabéns. Eu viro um Real Madrid e Barcelona. Vamos ver quem fica na frente e quem fica em primeiro e segundo. O Atlético. Isso, muito mais de vez em quando porque você vê uma grandeza. O Vasco é um time de grande tradição, está sofrendo para se manter no nível desses clubes aí. Você pega o... E é uma SAF que não deu certo, tanto que já foi cada um para um lado. Né? Você pega o próprio Internacional, o Grêmio, que agora que estão tentando, porque são grandes clubes, Cruzeiro, que entrou agora o Pedrinho BH, o Atlético, que estão os Cardeais lá, que estão fazendo. Mas eu te pergunto, e esses clubes assim, Curitiba, Goiás, Sport, o Atlético Paranaense também já está num patamar, mas eu não sei, esses clubes aí de repente podem se perpetuar numa B ou então fazer campeonato para disputar zona de rebaixamento. Não é isso que o torcedor quer também, né? E outra situação é assim, ó. Nós temos que começar a pensar, porque todo mundo vê em calendário. Mas o Brasil é muito grande, eu não sei, às vezes eu fico pensando, será que não são poucos clubes para disputar uma A, uma B, uma C, uma D, ou formar a E, né? Porque são mais de 600 clubes no Brasil. Eu não sei como é que vai comportar tudo isso, não sei como é que você pensa nessa distribuição, porque o pessoal fala de calendário. Mas hoje já não... O investimento numa série C, numa série D, que é um modelo diferente, que você faz uma primeira fase igual a 2 do Paulista. Você faz a primeira fase e depois vai entrando no mata-mata. E no mata-mata é uma outra competição. Se você naquele dia, teu atleta não dormiu bem, tua equipe não jogou bem, você pode colocar tudo a perder o planejamento. Né? Então não sei também se não tem que aumentar os números, não sei como é que você pensa nisso. É uma questão assim, bem levantada, porque se são tantos clubes federados lá em suas federações, você tem que multiplicar isso para você ter um número de jogadores. Isso. Né? Isso. Então, assim, quantos profissionais estão aí? Eu me lembro que teve uma época que eu fiz uma matéria, uma reportagem a respeito da condição do jogador no futebol brasileiro. E assim,
pessoal que chega para a elite do futebol, esses jogadores que a gente está acostumado a vibrar ou a xingar assistindo o jogo na TV, eles fazem parte de uma minoria, que isso aí dá 2, 3% de todos os jogadores de futebol do país, né? E eu me lembro, à época, que a maioria, mais de 80%, ganhava R$1.000. Isso. Então é uma realidade muito diferente desses jogadores da elite. E assim, a gente precisa dar conta também de poder oferecer para esses profissionais algo que seja um pouco minimamente vantajoso para que ele possa se manter praticando futebol. E a outra coisa que está acontecendo no Brasil, eles já liberaram para 7 estrangeiros, estão querendo liberar para 10. Você sabe que o italiano, ele não foi para 2 Copas do Mundo porque eles esqueceram a essência do jogador. A Inter de Milão foi campeã da Euro com o José Mourinho sem um jogador italiano no time, lembra disso? Tanto é que eu tive uma palestra, uma aula na licença Pro e veio o italiano. Eles falaram assim, nós tivemos que rever nossa legislação porque o jogador italiano não tinha mais espaço no seu próprio país. Está acontecendo com a gente. Hoje, o treinador brasileiro, ele está brigando para alguns clubes da A, mas está brigando muito pela B e pela C, o treinador brasileiro. Com toda essa qualificação. Agora, é claro, vieram os treinadores estrangeiros, também trouxeram conceitos, tem treinadores muito competentes, mas muito aventureiro, Frank. Muito que passaram aqui, não tinha divisão no país que eles estavam, não sei quem que contrata, e o que eles exigem do treinador brasileiro não é exigido para aqueles que chegam aqui. Não é a mesma isonomia, não tem uma isonomia. E a outra situação que eu vejo assim, o Brasil é um celeiro, nós vamos ter a copinha aqui, essa copinha aqui vai passar 400 atletas, vai para onde esses atletas? Se eu estou te falando que já não tem mais calendário, vai começar a formar copinhas, vai começar a formar ligas, ou então a gente vai abastecer um segundo mercado aí que ainda não descobrimos. Bom, essa questão do estrangeirismo, então, ela está na vinda dos jogadores estrangeiros, os sul-americanos, né, tomando conta assim do futebol brasileiro. Eu concordo com esse pensamento seu, assim, de você perder a capacidade de formar e de dar cancha, né, de dar experiência para os jogadores brasileiros em detrimento de, vou fortalecer trazendo jogadores sul-americanos, né? E o estrangeirismo com relação aos treinadores de futebol. Você é a favor da reserva de mercado? Quer dizer, você acha que treinador aqui no futebol brasileiro tem que ser só brasileiro ou que dá para ter espaço para todo mundo? Eu acho que o competente ele tem que ter espaço, né? Tanto nós lá fora, que a gente precisa se qualificar, nós temos um problema sério com a língua, né? Porque o espanhol, querendo ou não, é que domina. Você pega a sul-americano, 80%, 90% é treinador argentino. Né? Só você ver aí na Sul-Americana, a Copa Libertadores. Muito. Então nós não temos essa fatia, mas muito quando você vai pela entrevista, porque não fala espanhol. Mas eu vi treinador que veio para o Brasil que não fez questão de falar português. Né? Então tem que ver o porquê que às vezes existe essa barreira. E lá fora nós perdemos espaço. Eu vejo assim, Frank, nós cometemos um grande erro na nossa história. Nós somos pentacampeões do mundo, mas nós não temos um acervo. Nós não temos quem escreveu. Imagina a riqueza, se nós pegássemos lá a Copa de 58, o que ficou de legado naquela Copa? De 62, a de 70 com o Zagallo, que daí já é um ícone, né? A de 94 com o Parreira, com 2002 com o Filipão. Nós não temos uma bibliografia. E também não temos uma biografia disso. E o que os portugueses fizeram? Eles fizeram uma periodização, eles fizeram um estudo e lançaram para o mundo. Olha, futebol se faz assim. E hoje os portugueses, com muita competência, mas, claro, daquilo que eu te falei, tem os patamares, tem as galerias, tem muito bom, mas também tem os aventureiros. E você falou vamos dizer assim, essa conquista dos portugueses, acho que deve-se muito também ao fato da infraestrutura que eles têm disponível para formação, né, da escola portuguesa. Em Portugal, você tropeça na rua, você cai dentro de uma universidade, de uma faculdade que tem gestão voltada para o esporte, formação acadêmica para treinadores e para outros assuntos relacionados ao esporte, que é outra demanda que a gente não tem aqui. É uma deficiência que eu acho que a gente tem na nossa estrutura de gestão de futebol.
Para você formar gestores, você tem que ir atrás das federações, por exemplo. Certo? Mas as federações, elas não subsidiam, pelo menos, não. Ou então trazer grandes profissionais para palestrar, para ensinar, para treinar. Não temos esse fundamento. A federação e a confederação, lá onde os treinadores fazem também a sua especialização, que é custeado pelo treinador. É custeado pelo treinador e não é barato. Exatamente. Certo? Não é barato. Então, assim, não é fácil formar um treinador aqui no Brasil. Eles também direcionam para aquilo que é mais o interesse da federação. Lógico. Né? Então, eu entendo que a gente deveria ter uma formação acadêmica mesmo, nas grandes universidades, uma forma, parceria com o Ministério do Esporte, aqui o curso de gestão, o curso de treinador de futebol, na universidade tal, com todos os benefícios que qualquer universitário tem, por exemplo. Você formaria mais profissionais e você teria um tipo de formação diferenciada, porque eu tenho a formação lá da CBF, mas como é que é a formação nas universidades? Qual o foco? Qual o encaminhamento? Claro. E aí você poderia se basear em outras escolas da Argentina, na europeia, na portuguesa, mas isso entrando como disciplina dentro das formações, né? Para você ter o conhecimento ampliado. Até porque todas as outras profissões você faz assim, né? Com teoria, depois aliada à prática. Eu acho que se nós fizéssemos isso, que até a Federação Paulista ela tem uma iniciativa disso. Eu acho que vai ser a precursora de fazer cursos, trazer palestrantes, mas vamos lá, abrir uma universidade de esporte. Isso é importante em cada estado, então em cada cidade, para que hoje a CBF lança não sei quantos treinadores por ano. Mas não é assim, lançar e dizer que está pronto para o mercado. Né? Eu acho que tem que ter uma hierarquia. Você fazer a licença A, a licença B, a licença C, você está pronto para você trabalhar em categoria de base, vamos dizer assim. E dali mesmo você consegue fazer encaminhamentos, se você tiver... Exato. E depois você ter um plano de carreira. A gente vê grandes treinadores jovens sendo vamos dizer assim, já estrangulado já no seu início, porque não está preparado para aquele... Frank, para você fazer com essa naturalidade que você faz seu programa com muita competência, primeiro que você é um cara inteligente e estudou. Segundo, você tem que ter a vivência. Você consegue entender, o que eu estou entrevistando hoje tem que ir por esse perfil, tem que pegar aqui. Você tem um jeitinho, um feeling. Tem coisa que não tem no livro. É o vestiário que vai te fazer crescer, dia a dia, né? É o dia a dia. Então, acho que isso nós precisamos se preocupar, até porque é aquilo que te falei, a seleção brasileira, nós já estamos tendo problemas com isso, como não é mais formado aqui, né? A gente torce demais para o Dorival, um brasileiro, ganhar a Copa, né? Mas a gente sabe que se isso não acontecer, como os estrangeiros estão inseridos forte aqui, mais uma vez um brasileiro vai ficar com o português. E isso pesa na hora que tiver que fazer uma escolha, né? Não sou contra, mas eu quero sempre ver minha seleção um brasileiro. Querendo ou não, a Argentina é pentacampeã, ela mudou demais. Se você vê o planejamento dela pré-Copa, foi ridículo. A Argentina estava completamente desorganizada. Desorganizada. Só que aí o que aconteceu? O trabalho ele foi contínuo, passou pelos perrengues todos, mas ele teve continuidade com um treinador que, entre aspas, era inexpressivo também. Ninguém, se você fosse colocar para fazer uma pesquisa, ele jamais ia ser o treinador da Argentina. Mas o que a Argentina fez? A gente já está ferrado mesmo, entre aspas. Vamos manter o que a gente está fazendo. Aos poucos um documentário, não sei se posso dizer documentário, que eles perdem a primeira partida para a Arábia. Isso. O papel do Messi foi fundamental pós-jogo. Ele mobilizou todo mundo. Então você vê, né? Até o papel do líder é importante para você ter uma seleção forte. A Argentina é capaz de ter conquistado a Copa a partir dali, na realidade, né? A partir daquela derrota ali. Kleina, vamos falar da tua experiência. Você que já conquistou a Grande Campinas, né? RMC, Região Metropolitana de Campinas. Tem grandes trabalhos aqui em São Paulo também e agora está trazendo essa expertise aqui para o Grande ABC. Se tivesse que citar jogador que você treinou, quem que você acha que foi o melhor cara que você já treinou? Assim, tecnicamente você fala, esse cara aqui é muito diferenciado. Olha, tecnicamente que o melhor que eu treinei e vivenciei foi o Alex, no Curitiba. Você pegou o Alex? Peguei o Alex, eu participei diretamente da formação. Agora,
vivenciando profissional foi o Valdívia. O Valdívia era um jogador diferenciado também. Agora, jogando contra, nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele. O Ronaldinho Gaúcho, pra mim, era gênio. Gênio, essa é a palavra mesmo, com relação ao Ronaldinho, acho que essa é a palavra. Eu acho gênio. que ele até ele é menos valorizado do que os outros, mas se você pegar o Ronaldinho e acompanhar a carreira dele, esse cara fez coisas que outro atleta não fez dentro de campo. É que o pessoal, assim, o pessoal costuma contar mais pelos gols, né? Mas Ou que de repente ele estava numa geração com o Rivaldo, não sei nossa se ele pegou última o grande Romário, geração o Ronaldo ali, né? Fenômeno, Até foi 2006. 2002, né? Fez parte daquele, né? Era uma seleção monstruosa. Roberto Carlos, Cafu, não sei se isso era muita gente. Mas o pessoal costuma dizer que assim, que o futebol do Ronaldinho Gaúcho, ele era mais vistoso porque ele era meio malabarista, né? Vamos dizer assim. Ali era o brasileiro, você não achava? Que era o Brasil representado pelo Ronaldinho. Se você pegar a biografia do Guardiola, ele fala que mudou o conceito de jogo dele quando ele trabalhou com o Ronaldinho. Né? Inclusive o Messi se espelhava no Ronaldinho. Sim, é verdade. O Messi era calor do Ronaldinho lá no Barcelona. Era bonito de ver. E eu tive alguns jogos, né? Eu estava no Curitiba contra o Grêmio, ele começando, já dava para ver que ele é totalmente diferente. E depois, claro, eu na Ponte Preta fiz jogos contra o Neymar, e daí é um pouquinho a diferença, mas também gênio. Nossa, recurso acima da média, um cognitivo para jogo que não tem igual. As lesões é que atrapalharam, né, do ponto de vista profissional, acho. E de repente, né, as tomadas de decisões também, né, Frank? O momento que ele foi pro Barcelona, não resta a menor dúvida que ele ia ser o protagonista. Porque é que com o Messi e Suárez não é fácil, mas eu acho que ia chegar o momento dele. Mas também a proposta que o Parry fez para ele é impressionante, né? Também isso é difícil. Valdívia dava trabalho lá no Palmeiras? Muito trabalho. Valdívia não era fácil de lidar. Valdívia é uma pessoa assim, um atleta que ele pensava primeiro nele. Mas nós tivemos uma conversa muito franca com ele. Ele aí, ó. Foi minha época aí, ó. Era. Essa camisa aí. E o Valdívia é o seguinte, nós tivemos uma conversa séria, tive problema com o Valdívia, discussão. Porque, claro, eu substituí o Filipão, né, Frank? Então, na cabeça dele, falou, cara, quem que é Gilson Kleina? Eu vindo, né, da Ponte Preta, que é uma grande camisa, todo mundo conhece. Mas para esses jogadores, eles não veem dessa maneira, né? E depois que nós tivemos essa conversa, olho no olho, ele atingiu muitas metas pessoais, mas muito que nós tivemos entendimento. Primeiro, ele voltou para a seleção do Chile. Eu me lembro que o auxiliar do São Paulo começou a frequentar o CT. Mas não era aquele auxiliar lá, o BKSS, não, né? Não, era outro. Daí ele queria saber o que estava acontecendo. Como nós começamos a fazer um trabalho muscular no Valdívia, o Valdívia não ia, se você lembra, ele não ia para campo no começo de semana. Ele ficava 2 dias fazendo um trabalho de resistência especial na musculação. E isso aí fortaleceu. Porque ele é gênio, ele é craque. Ele tem uma facilidade de jogar uma marcação apertada, entre linhas, meia que faz gol. Ele cria espaço, né? Engraçado. E ele começou a gostar de ser o protagonista. Ele tinha o nome, mas ele não era o protagonista. E ele começou, tanto é que ele é convocado para o Chile. Nós somos campeões, voltamos com todo o calendário para o Palmeiras para 2014. Ele foi o melhor jogador nosso em 2013 e o Paulista de 2014 até ter a lesão com o Bragantino. Entendeu? Nossa, apanhou naquele jogo com o Bragantino, hein? Foi ali que nós perdemos vamos dizer assim, perdeu o campeonato o título ali. Porque nós perdemos o Allan Kardec e o Valdívia. Nossa, e quinta-feira foi um jogo no Pacaembu, né? E perdemos daí para o Ituano, que foi campeão. Isso, perdeu 1-0 também no Pacaembu. Perdemos os dois melhores. Mas o Valdívia não estava nesse jogo porque tinha apanhado igual Tomou 2 pancadas no tornozelo e o marcador dele sabia que ele estava com esse problema. Mas apanhou demais, ele e o Allan Kardec. Então nós fizemos um trabalho coletivo muito forte. E aí a gente não só atingiu os objetivos do Valdívia, como atingiu um objetivo assim, pro clube foi muito importante. Henrique foi para a Copa do Mundo jogando Série B. O Leandro foi para Copa, foi convocado para um jogo da Bolívia. Jogo contra a Bolívia. E nós na Série B, eu me lembro que o Paulo Nobre fez uma logística de buscar, nós tínhamos um jogo importante para o Leandro e o Henrique estarem. Conseguimos daí fazer vendas de jogadores da casa valorizada, que foi o caso do Luiz Felipe, que foi pro Benfica. O Tchatcha, lateral direito. Exatamente. Sumiu o Tchatcha. E todo mundo se valorizou, né?
Então, Allan Kardec, depois perdemos para o São Paulo, Wesley também foi para o São Paulo. Enfim, foi um trabalho daí, um conjunto, uma reconstrução difícil, mas também depois foi muito compensado. Como é que foi essa conversa aí com o Valdívia? Você falou, pô, tive que olhar no olho dele Não, lá. na verdade é o seguinte, nós se apresentamos em janeiro para a pré-temporada, e é assim, Quando você tinha só 15 jogadores? Exatamente. E além de 15 jogadores, eu passei por um processo de eleição. Porque quem me contratou foi o Arnaldo Tironi, junto com o César Sampaio e o seu Friso. Deus o tenha, né? E daí ele falou, não, Cleiton, nós precisamos, nós éramos o sexto colocado na Ponte Preta. E no Brasileiro Série A, fazendo um trabalho de 2 anos, com acesso, classificando para o Paulista, muito legal. E aí eu vim para Palmeiras, e aí eu sentei, né, com o Sampaio e com o presidente Tironi. Eles falaram assim, o Cleiton, nós não podemos mexer R$1, porque enquanto não sair as eleições, não tem como a gente contratar. Eu falei, mas o mercado é agora. Não tem como. Só que assim, né, Frank? A camisa do Palmeiras é uma potência, né? Todo mundo quer vir jogar. Então, quando o Paulo Nobre ganha as eleições, no outro dia ele me chama, já tinha feito uma reunião para saber quem eu era, com os outros também. Ele falou, Cleiton, eu preciso organizar o Palmeiras. Nós não temos condições de fazer grandes contratações. Mas eu me lembro que ele já estava ali alinhavado com o Fernando Praz. O Fernando Praz, vou confessar uma coisa aqui, o Fagner era para vir para o Palmeiras também. Só que o Fagner aí foi pro Corinthians. O Fagner, lateral direito? Lateral direito. Com a camisa do Palmeiras? Não, isso agora lá em 2012, quando nós tentamos a primeira vez. Mas é claro que ele já tinha a proposta do Corinthians. Ele estava no Vasco? No Vasco. Tava o Praz e o Fagner. Daí o Praz veio. E eles negociaram com quem? Com o Paulo Nobre ou com o Pituca? Não, era com o César Sampaio. Aí eles seguraram. O Praz falou, não, eu vou esperar. E o Fagner foi pro Corinthians. Também, né, voando, um grande jogador. E aí nós estávamos começando a ter problema na construção. Primeiro, os empresários não queriam trazer os jogadores para disputar a Série B. Queriam a Libertadores, a Copa do Brasil e o Paulistão. Ainda eu falei pro Brunoro, quando depois o Brunoro foi contratado, não vamos fazer isso, porque é difícil você montar uma equipe da grandeza do Palmeiras 2 vezes no ano. Nós vamos ter problema, não podemos aceitar isso. E o Valdívia não se apresentou na data marcada. Aí se apresentou 1 semana depois, ou 5 dias, apresentou daquele jeito. E eu até dei uma coletiva, tem uma coletiva dizendo que aqui não vai ter bagunça não, vai ter comando. E ele vai ter que entender que todos nós caímos para a Série B. Inclusive ele. Então nós temos que provar para nós que nós não somos dessa divisão. O Palmeiras nunca foi dessa divisão, mas nesse momento está nessa divisão. E todo mundo quer jogar contra o Palmeiras, né? Então era guerra, todo jogo era guerra. E daí nós tivemos essa conversa, chegou acima do peso, fomos conversar, falou, olha, esse ano tem que ser um ano diferente, nós temos a obrigação de trazer o Palmeiras para a Série A. Agora nós temos um calendário sensacional. Tanto é que a gente se estreia. Te falei isso aí na Libertadores, um ataque totalmente da base. Era Patrick Vieira, o torcedor sabe disso. Era Caio Mancha e Vinícius, né? Os remanescentes ali que ficaram. Fizemos uma troca do Márcio Araújo, que foi pro Flamengo. Fizemos a grande troca, que foi o Barcos. Trouxemos 5 jogadores e a cereja era para ser o Marcelo Moreno, que o pai não quis deixar vir jogar a Série B. Aí o absurdo. O Palmeiras ainda ficou, acho que com 15%, né, do Marcelo Moreno, sem ele nunca ter jogado. Sem ele nunca ter jogado. Aí veio de lá o Vitorino, Léo Gago, Leandro, Wilson. O Wilson, que depois virou dirigente, né? O zagueiro. Eu não sei se foi o Marcelo Rondinelli, que jogou Marcelo Oliveira e o Vitorino vieram do Cruzeiro. Marcelo Oliveira e o Vitorino, o zagueiro uruguaio. Acho que ele está até na comissão técnica. Eu não sei se da seleção do Uruguai, mas eu vi ele com uma comissão técnica esses dias aí. Ou do Penharol. Grande sujeito, cara. Um atleta assim que tinha um nível, machucou, né? Vitorino. Marcelo tive que usar de zagueiro, você vai lembrar. Porque ficou o Juninho, o Luiz Felipe na direita, era 2 meninos da base, o Endel e o Luiz Felipe. Aí veio do Cruzeiro o Charles, o Wesley. Aí o Jorge Jesus é o treinador do Benfica. Naquela época eu me lembro que chegava em casa, pegava o laptop e ia de madrugada ver os elencos, daí achei Allan Kardec lá. Aí no outro dia ligo, aqui é Gilson Kleina, sou treinador do Palmeiras. Você ligou pra quem? Pro Jorge Jesus? Aí ele daquele jeito, não, tudo bem, Palmeiras, conheço muito bem. Eu tô vendo que vocês não estão utilizando Allan Kardec, tem
alguma possibilidade da gente fazer alguma negociação? Não, tem, desde que você leve, vamos resumir aqui, o Felipe Menezes. Eu falei, não, estão atrás do Felipe Menezes. Allan Kardec era um centroavante importante, nós estávamos atrás de um 9, né? Chegou aqui, demorou um pouquinho para se adaptar, mas... E nós estávamos fazendo nós passamos em primeiro na Libertadores, classificamos no Paulista. Aí nós fizemos uma coisa mais difícil, que foi empatar com o Tijuana, que ninguém estava empatando, tudo perdendo lá, era sintético já. Tinha o Riasco lá, você lembra? Lembro. Depois veio pra cá. Aí viemos pra cá, no Pacaembu lotado, coisa mais linda. Nós perdemos um jogo, tivemos... O jogo teve uma falha, né, do Bruno, goleiro, eu acho. Ali, cara, foi o ano foi o Riasco que fez o gol, né? Foi o Riasco. Calou o Pacaembu, cara. Um silêncio. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Um gol deles. Falei, mas como é que passou essa bola? E aí, o Galo foi campeão. Nós íamos pegar o Atlético Mineiro. Não sei se era quartas ou semi. Mas nós íamos pegar o porque depois o Atlético pegou o Tijuana. Aí teve o jogo do São Vitor, né? Que o Vitor defendeu a penalidade com o pé esquerdo ali, que ele caiu pro lado então foi direito, quartas, então. E aí o Atlético encaminhou ali a passagem para a decisão, né? E aí, aquele ano que o Palmeiras caiu pro Atlético Paranaense, não era você, mas era 14, eu acho que isso, né? Não, nós caímos em 12 contra o Flamengo no Volta Redonda. E o Fluminense foi campeão em Grêmio... Não, caiu na Libertadores, tô falando. Quando caiu pro Atlético Paranaense, acho que foi já em 2014, não era você. Nós caímos com o Tijuana. Em 2014 já começamos o ano, aí nós perdemos. Em 2014 estava tudo redondo já, tudo com calendário, já com grandes nomes. Chegou o Lúcio, zagueiro. Daí nós perdemos o Henrique pro Napoli, o Valdívia foi embora, o Luiz Felipe foi pro Benfica. Perdemos o Leandro, foi vendido. O Japão. Nós perdemos perdemos assim uns jogadores assim, pilares. E aí não tinha contratação, demorando. Aí eu caí, na mesma semana contrataram o Gareca, e na mesma semana entrou 4 jogadores argentinos de contratação. Isso é uma coisa que... Mouchi, Alione e Cristaldo. E o Cristaldo. Então assim, nosso bate-papo aqui com o Kleina, você já ficou sabendo que teve um bate-papo com o Valdívia, tete a tete, cara a cara. E ele encarou bem, né? Pelo que você falou. Porque depois não, sim, ele tem. O Valdívia. Foi quando você ganhou o cara, né? O Valdívia deu personalidade forte, né? Mas quando você vai com conteúdo e fala no olho e fala a verdade, a pessoa sabe que você não está inventando. Então, momento algum ali, eu fui dar balinha para ele, contar a historinha para ele. Porque eu sabia que se a gente recuperasse o Valdívia, eu estava recuperando o melhor jogador da divisão. Né? Então joga muito, tanto é que o torcedor também sabia disso. Então assim, bate-papo com o Valdívia. Você ficou sabendo que o Fagner quase vestiu a camisa do Palmeiras. E você ficou sabendo que o responsável pela contratação de Felipe Menezes, torcedor do Palmeiras pejorativamente chamava de Sleep Menezes, foi uma condição de Jorge Jesus. Jorge Jesus foi o responsável. Olha que coisa, hein? Felipe Menezes nos ajudou também, né? Meia qualidade, claro que para jogar no Palmeiras não é fácil. Não é fácil, claro, tem impressão. Mas hoje principalmente numa situação que estava, o torcedor era bastante impaciente, né? Eu quero dar esse calendário pro Santo André. É isso aí. Estou com sangue nos olhos. Como é que tá de reforço? Tá chegando, o presidente Celso, ele tem uma vantagem, ele tem muito relacionamento, né? Claro que uma divisão A2, os valores são outros, né, Frank? Então também o empresário ele quer primeiro pôr no A1, depois... Mas quando você trata de Paulistão, quando você trata de Santo André, ele também tem um pensamento. Se aquele que acredita no seu jogador e vê uma vitrine com a camisa, que é uma camisa de tradição, ele é inteligente. Agora, é claro, né, aquele que quer só calendário, só deixar ele empregado, que tem que ver o que a pessoa entende por sucesso, né? Só o fato de estar empregado tá bom para você? Eu acho que no futebol, para você crescer, para você ter sucesso mesmo, tem que conquistar. Bom, enquanto a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre o Santo André, o Nicolas vai subir umas fotos aí do Kleina na chegada aqui ao Santo André, né, que ocorreu na última semana, já conversando com os atletas, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse trabalho também. E você tem indicado jogadores também, porque a gente sabe que o Santo André faz naturalmente vasculha, né, o mercado, mas imagino que com o teu conhecimento também você deve estar
Já Então, já pensando naquilo que você olha, quer Frank, como equipe. o presidente, o Juraci, junto com a comissão que estava, né, chefiada pelo Leston, ele já tinha, o Ramon, que estava de executivo aqui, já tinha montado muito dessa equipe aí. Então a gente participou assim de indicar alguns jogadores, mas o mais importante é abraçar, né, o projeto, independente de quem contratou. Claro que a gente tem nomes que a gente acostuma a trabalhar e conhece que podem render, mas também hoje o mercado é muito agressivo. Acaba o campeonato, já tem gente com pré-contrato assinado, então você tem que ter uma criatividade e também ter a condição de você ligar para as pessoas e ter o poder de convencimento, né? Mas estou trabalhando com uma equipe assim com muito afinco, os jogadores estão se dedicando bastante Olha para o esse início de Fabrício Oia trabalho. ali, ó, na foto ali. O Oia estava comigo no Azures, o Oia fez parte dessa vinda dele, ele estava numa equipe aqui na A2 de São Paulo, mas ele aceitou nosso convite por disputar, ele estava no Primavera. Né? O Reinaldo, goleiro que subiu com o Noroeste, então Bom goleiro. tive condições de ajudar o Santo André. Os demais contratados foram escolhidos, né, pela comissão que aqui estava, mas isso é importante entender que aqui a gente não vai preterir ninguém, né? Você sabe que tem que trabalhar coletivamente. E os jogadores estão com uma dedicação muito grande, sabe? A gente sabe que vai ser um campeonato difícil, né? Sim, vai ser uma divisão complicado. muito equilibrada. Mas nós estamos no mercado ainda, porque nós temos só 18 atletas. Precisamos trazer aí pelo menos uns mais 4. Escuta, e como é que você está imaginando que o Santo André poderá jogar na Série A2? Por esse equilíbrio todo que a gente sabe que tem, por você gostar das suas equipes, que elas sejam propositivas, né, protagonistas dentro de campo, você acha que vai dar para encaixar dentro dessa disputa que é bastante acirrada? Olha, os jogos treinos que vão me dizer isso. Eu gosto de ter uma equipe agressiva. Mas hoje nós temos que ver se nós vamos ter essa condição de ser uma equipe protagonista, propositiva. Agora, também, só reativo, acho que você não chega em lugar nenhum. Tem estratégias de jogo, que você pode ser reativo, mas jogando dentro do ramalhão. Com gramado sintético, você conhecendo o teu piso, você tem que ser uma equipe, no mínimo, você tem que ser vertical e agressiva aqui dentro. Né? E espero que eu consiga formar isso, porque as características que eu estou vendo, tem jogadores com cognitivo alto, jogadores com qualidade técnica, às vezes não é tão rápido, mais cadenciado, tem jogadores de perna rápida, como também tem jogadores de jogo de marcação, de marcar aí. Então eu preciso unir todos esses ingredientes aí para fazer um produto bacana. Uhum. E quando você está pretendendo dar esse ritmo para esses jogadores, vocês têm já jogos treinos programados? Porque é claro, né, tem que fazer aquela formar o grupo mesmo. Não, mas Frank, eu sou um treinador que eu gosto de fazer jogo treino. Uhum. Eu sei que muitas vezes o pessoal já avalia o resultado, mas eu preciso avaliar o desempenho do atleta. Então, o atleta, você só vai conseguir ver realmente ele jogando com uma outra equipe, até porque entra o lado emocional também, para ver como é que ele suporta, como que ele vai desempenhar. E eu acho que para você performar um atleta, você tem que jogar. Então já tem na nossa programação, semana que vem, quero já fazer no começo com a base, depois nós vamos fazer com São Bernardo, Portuguesa, aí nós estamos só na dúvida aí se vai ser o Nacional ou vai ser o Juventus, que está na mesma divisão, vai esperar a tabela para ver. Se for muito próximo com o Juventus não dá, mas se for mais longo dá para fazer. E tudo agora em dezembro? Tudo em dezembro. Tudo antes das festas? Tudo 3 antes da festa e dia 30 antes do ano novo. Só para comemorar mesmo, né? Não dá para parar mais, no até período ali, porque dia o campeonato 15, está muito colado. Até conversei com os atletas, a gente vai dar do dia 22 ao dia 26. Dia 22 de manhã tem um jogo treino, volta dia 26, até porque tem jogadores aí que já teve férias bastante, né? Muito tempo sem jogar, 4, 3 meses. Então agora o foco de outro, para a gente fazer um 2025 totalmente diferente. Olha, eu estou gostando muito dessa tua empolgação e perspectiva aí com relação ao Santo André. Acho que isso também pode ser determinante, né? Você conseguindo passar isso pro elenco também, Não, né? Traz a gente todo está mundo pro mesmo barco. trazendo também a diretoria, né? Passando sempre credibilidade. Não é fácil fazer futebol hoje. Imagino, né, a receita que caiu pro presidente para ele poder manter o Santo André. Mas ele também tem vários parceiros. Fazer com que a torcida também compre a ideia, nos ajude, que faz toda a diferença. Uma coisa bacana que a copinha aí, né? Você viu que
O Santo André vem ao bom. Corinthians para cá, né? Então, os meninos também estão treinando, a gente agrega os valores, os horários de treino a gente consegue conciliar, a gente já consegue ver algumas coisas, e agora a gente vai jogar, ter mais esses jogos integrados aí para a gente poder também avaliar os jovens valores. É isso, a Copinha começa no mês de janeiro. Santo André é a única sede do Grande ABC, né? Com os jogos aí no Brunão, no Bruno José Daniel. E o Corinthians está no grupo do Santo André. Esperamos que o Santo André possa avançar de fase, né? Mesmo tendo o maior campeão da história da Copinha, né? Atual campeão da Copinha, na realidade, o Corinthians, né? Venceu a Copinha desse ano. Mas vai ser muito importante para o torcedor e acho que até para a tua observação também. Você pretende acompanhar os joguinhos? Eu adorei. Os jogos da Copinha? Eu adorei. Quando a série vai ser aqui, a gente pode ver os nossos meninos, né? De repente, quem sabe, algum desses não vem profissional para disputar o Paulistão conosco. Ô, Kleina, para a gente ir finalizando aqui, que a gente está quase uma hora aqui nessa resenha já, que assim tem tanta coisa para falar, que se deixar, o Kleina nem vai para casa mais hoje. Fala um pouco da tua relação com o Abel. Você falou lá no começo que ele foi importante, né, na tua formação e no teu encaminhamento profissional. Como é que foi essa relação? Olha, vários treinadores foram importantes, né, para eu virar treinador. Sou muito grato ao Curitiba, que abriu as portas para mim. Fiquei 10 anos lá, né. Então passei com grandes treinadores. Mas o Abel foi vamos dizer assim, um que acreditou no meu trabalho, né? Naquela época, na década de 90, as comissões não eram gigantes, né? Então, eu era auxiliar da preparação física, eu era auxiliar do técnico, ajudava a carregar água, pegar a bola, trave imóvel, arrumar os treinos, viajar para ver o jogo adversário. Eu te perguntei se era da época do papel almaço, não? Uhum. Fazia o relatório. Sim, lá, comprava o radinho, fazia os relatórios, e eles sempre gostaram do meu relatório. Minelli, Carpegiani, o Tarcísio Gonçalves, Chapinha. Eles sempre gostavam e sempre me estimularam, né? O Lori Paulo Sandi, que me deu uma abertura quando ele veio do Japão. E o Abel falou: Kleina, quero que você me acompanhe. Eu tive um grande convite. Eu saí do Curitiba para ir para o Olympique de Marseille para trabalhar com o Abel. Então, para mim, foi um salto assim na carreira. Claro, estudei, me preparei para isso, né? Uhum. E as coisas começaram a caminhar. E daí, quando o Abel teve em 2004, nós passamos pelo Atlético Mineiro junto e pelo Botafogo junto. O Abel recebe um convite do Atlético Paranaense, ele não pôde me levar. Os 3 convites que eu tive foi para ser treinador. E aí, ingressei na Vila Nova de Nova Lima. O Abel também daí me carimbou também, falou: não, está pronto. Eu tinha 33 anos, comecei cedo também nessa situação. Aí vem esse aprendizado, né? Aí o pessoal brinca, né? Pô, você largou o Abel, ele foi campeão mundial. Eu fico muito feliz. Bom, e ele é referência, cara. Mas aí ele não te levou pro Atlético porque era o Atlético, né? Você, com o histórico de Curitiba. Exatamente, eu acho que pegou muito isso. Uhum. E o Abel, assim, a diretoria do Atlético sempre gostou do trabalho do Abel. Né? O Abel é um excelente treinador, não precisa dizer pessoa nada. Também sensacional. Sensacional. Ser humano. Eu pude participar do crescimento dos filhos dele. Minha esposa ajudava muito a Cláudia. E o Abel é um cara assim que ele tem um coração do tamanho dele, sabe? Então eu sou muito grato mesmo. Sempre quando tenho a oportunidade, eu agradeço pela oportunidade que ele me deu. A tua ida para Ponte Preta foi indicação do Abel, não? Eu não sei se pode ter sido. Porque ele tem uma história bonita também na Ponte, né? A Ponte, inclusive aquela de aquele ano que a Ponte lutou contra o rebaixamento, não sei se você lembra e tal, e o pessoal, o Abel vai sair, o Abel vai pro Fluminense, o Abel vai não sei o que. Ele falou: não vou sair daqui não. Aqui nós estamos no mesmo, enquanto não tirar a Ponte Preta da situação, não vou sair. Aquilo lá deu uma moral para ele, e naquele campeonato talvez tenha sido o que mais chamou a atenção, o fato dele ter tido assim propostas, né, de outros clubes dentro da divisão. Ele falou: não, eu vou ficar aqui roendo osso. Que ele saiu do Ponte Preta pro Flamengo. Um ano difícil financeiro pro clube. O Abel abraçou a causa, né, jogadores desistindo, e ele foi até o fim e salvou a Ponte Preta. Você sabe que eu tive uma passagem assim também na Ponte Preta. Eu construí a minha ida para a Ponte, porque eu sempre fiz trabalho de 2 anos. Então eu estava no Caxias, Rio Grande do Sul, fiquei em 2007, 2008. Daí eu fui contratado pelo Boa Vista do Rio de Janeiro com o Duque de Caxias. O carioca era pro Boa Vista, o brasileiro era o Duque. Fiquei em 2009 e 2010. E eu fui 6º colocado por 2 pontos. A gente não subiu o Duque para a Série A.
Então construímos. E esses 2 anos eu joguei contra a Ponte Preta. E nós somos muito felizes. Por observação. E aí tinha um né? empresário, Niquinho, junto com o Kiko, que era o diretor, sempre me olhando, e eles me fizeram um convite. Eu chego na Ponte Preta, a gente começa a construção, você vai lembrar, o Fluminense me faz um convite. E eu agradeço, isso também me ajudou muito na minha carreira para eu alavancar. Dentro da Ponte Preta, que hoje eu sou o 4º treinador que mais treinei na história, isso, estou num celeiro lá, que só de feras, muito orgulho sobre isso. E fazer com o meu crescimento na Ponte Preta, né? A Ponte Preta me levou ao Palmeiras. Ali o futebol de Campinas é um futebol muito forte, né? Triste hoje, né? Por uma gestão dos dois, disputar a Série C. É triste ver isso. É uma coisa que a gente conversa diariamente, que eu falo com o presidente aqui, pra gente sempre estar atento. A gente hoje, se não tiver gestão, planejamento, um mínimo de condições e entender o que você quer, está fadado ao fracasso. Aliás, um fenômeno curioso, né? Na segunda divisão, na Série B, né? 2 clubes paulistas subiram, em compensação 3 desceram para Série C, né? Putz, mas eu lamentei muito o Novo Horizontino não ter... Eu lamentei. Segundo ano seguido, né? Mas segundo essa ano seguido, bateu na trave com o Eduardo Batista. Eu imaginei o que eles passaram aquela noite. Porque eles pleitearam muito o G4. E você vê o Ceará... O tempo inteiro, o Ceará acho que entrou 2 vezes no G4. O futebol, ele te prega umas coisas que... O Brasil é muito grande, né, Kleina? Muito, a gente chama de país continental. E tudo. E assim, tem um lado bom também de você ter mais clubes do Nordeste na primeira divisão. E aí a gente volta a ter a rivalidade do Fortaleza com o Ceará também na primeira divisão, que para quem acompanha é legal, é bacana. Mas aconteceu em detrimento de um clube do interior do estado de São Paulo. Que aí já entra naquelas teorias de conspiração, né? Que talvez, assim, para o futebol brasileiro não fosse tão interessante ter 2 equipes do interior do estado de São Paulo, mas ou aí, até 3, né? Se o mas aí, né, Frank, daí mostra também a competência do clube, claro. Né? Você vai... o Mirassol é uma cidade de 50 mil pessoas, mas vai ver a estrutura do Mirassol. Vai ver os jogadores que eles formam, os jogadores que eles estão buscando no mercado. A análise de mercado do Mirassol, ele é... Fui uma vez fazer jogo lá com o Santo André e Mirassol. O estádio, o José Maria de Campos Maia, eu não sei como é que está hoje, deve ter mudado bem, a infraestrutura deve estar bem melhor. Mas assim, eu te juro para você, do vestiário para o campo, a largura da passagem ali do vestiário, acho que era da largura dessa mesa aqui. Não, da largura dessa mesa aqui, 1 metrinho ali. Fazia um corredorzinho para subir pro... Eu não tenho uma boa lembrança lá. Fui com o Palmeiras lá, tomei de 6-2, aquele fatídico. Que eu tava com 16 jogadores, o Maurício Ramos passa mal no vestiário, eu extraio um garoto lá, o Juninho, um zagueiro, e o Mirassol voando. O Fernando Praz me lembra, falou, cara, se nós for fazer um time assim, é melhor não. Eu falei, não. Passei por um vestibular muito ferrenho ali. Eu lembro desse jogo aí, aí quem é que tava lá? Era o Omar Feitosa que tava de diretor, não era? Nem o Bruno Oro não tava. Todo mundo ligava pro Omar, né? E o Kleina caiu. Eu falei, brinco com o Fred Júnior, até olhou o Fred. Se queria saber de uma notícia, eu peguei o telefone. Não, Fred, não vou cair dessa vez. Mas Mas assim, são coisas que marcam e que às vezes faz você virar a chave também, né? Tomar uma traulitada. Foi o que aconteceu. Nós estávamos com dificuldade início de trabalho, caiu lá. E o Mirassol faz algum tempo que ele vem fazendo, né? E fazendo grandes equipes, né? Sabe buscar jogadores interessantes. Com um treinador que vem lá do Curitiba também, né? O Mozart, que foi pro Curitiba. Foi meu jogador também. Foi jogador seu, jogou no Palmeiras também. Isso. Mozart fez um trabalho belíssimo, como também o Eduardo Batista, no Horizontino, fez. Se você for... É que não existe meritocracia no futebol, né? Mas se for por mérito, o Novo Horizontino tinha que disputar a Série A. E isso também é gestão. Você pega grandes clubes aí com grandes investimentos, está tendo problema. E a gente espera que assim, que o Novo Horizontino mantenha, né, o nível do trabalho, o pensamento, né, de gestão, porque uma hora bate, uma hora dá certo, né? Exatamente. Ô, Kleina, queria dizer só o seguinte, desejar boa sorte no Santo André, e que precisa de calendário, né? Mas que esses meses de disputa da Série A2 possam depois se tornar um período maior, quem sabe, né, com calendário, que você possa escrever mais um brilhante capítulo da tua história como profissional de futebol, comandando o Esporte Clube Santo André. Assim seja, tomara. Eu vim aqui com esse propósito, Frank. Não queria
só passar 4, 5 meses aqui. Na minha cabeça, a gente vai fazer de tudo pro acesso, né? Depois a gente poder vir e fazer um calendário anual, poder disputar um Paulistão pelo Santo André, uma Copa do Brasil e uma Série D, que vai ter que ser esse caminho. Mas aí você podendo fortalecer, né? Podendo trazer ainda, qualificar mais a estrutura, a comissão, os atletas, melhorar uma receita para o presidente. Porque o presidente é do ramo, ele é do futebol. Mas se você não tem também o recurso, ele não consegue também fazer aquilo que o futebol pede. Mas a gente vai trabalhar muito afinco. O torcedor está convidado para sempre assistir lá, ver que a gente está lá 7h30 da manhã e sai 6h30, 7 horas da tarde. E espero que nesses jogos treinos eu possa já te responder melhor se a nossa equipe vai ter um equilíbrio mais defensivo, ofensivo. A gente tem uma ideia e conceitos, mas às vezes você não tem essa característica dentro da execução. Para a gente deixar um Santo André vistoso aí e que vocês possam, né, vocês que têm o poder do canhão da audiência aí, poder elogiar a gente. Bom, e aí o seguinte, ó, o caminho do Santo André na disputa da Série A2, o trabalho, o desenvolvimento do trabalho do Kleina com a comissão técnica, você vai acompanhar tudo no francamenteabc.com.br, todas as informações do Ramalhão, dos outros clubes do ABC também estão sempre lá de primeira para você, certo? O nosso CatimbaCast volta numa próxima edição com mais novidades, com mais resenhas sobre futebol, lembrando que o CatimbaCast é a resenha esportiva do canal Francamente. Você pode acompanhar no nosso canal no YouTube e também pelo portal francamenteabc.com.br. Tem a entrevista já com o Kleina à disposição e tem também outras entrevistas aqui que nós fizemos a partir dos estúdios da Five Media em Santo André. Lembrando que você pode seguir o Francamente ABC em todas as redes sociais. Além do YouTube, nós estamos lá também no Instagram, no X, no Threads, tem no TikTok os nossos comentários esportivos, tá bom? Pode seguir a gente, segue a Five Media também. Five Media que produz e faz a realização de todas as nossas entrevistas, tanto do CatimbaCast quanto do Francamente ABC Entrevista, tá bom? Cuja responsabilidade da produção de conteúdo, de toda a redação do Francamente ABC. Conto com você na próxima semana para mais uma entrevista e agradeço o Gilson, desejo mais uma vez grande sorte para você, viu, Kleina? Obrigado, sucesso para todos aí, um abração aí, ó, ABC. CatimbaCast volta nas próximas semanas, assim como o nosso Francamente Entrevista, e eu peço a você que continue com a gente aqui no nosso canal. Até a próxima, tchau.